Fala, meus correligionados, tudo jóia? E se eu te dissesse para falar rapidamente 3 campeões mundiais de Fórmula 1, quais seriam estes? Hamilton, Verstappen, Ayrton Senna. Talvez você tenha até dito alguns destes, mas tenha deixado alguém para trás. Um certo brasiliense, um tanto quanto debochado, que disputou lado a lado com Prost, Mansell e o próprio Senna, que hoje toma um chá de esquecimento dentro do universo da Fórmula 1. Eu estou falando de um mecânico piloto ou de um piloto mecânico, como queira, um tal de Nelson Piquet. Dá para ver aqui por essa entrevista, inclusive, que Nelson Piquet não é uma pessoa que se reserva nas palavras. Na verdade, eu tô cagando o que pensam de mim. Neste vídeo vamos trocar uma ideia sobre este tal tricampeão mundial, porque a história do Piquet tem 2 lados completamente opostos. Um lado que é puro talento dentro de um cockpit de Fórmula 1 e outro que explica por que o nome dele sumiu de praticamente tudo que a Fórmula 1 publica, celebra e homenageia. Eu sou o João, este é o canal Legião, bora pro vídeo. Nelson Piquet Souto Maior nasceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1952, mas cresceu em Brasília, filho de um médico que era ministro da saúde no governo Jango. O pai de Nelson sonhava que o filho fosse jogador de tênis, tanto que aos 14 anos Nelson foi mandado para os Estados Unidos para se profissionalizar neste esporte. Lá ele aprendeu inglês, evoluiu nas quadras, mas em algum momento da viagem algo clicou na cabeça dele que o fez pensar que ele não seria tão bom assim no tênis a ponto de chegar nos níveis mais altos deste esporte. Ele estava pensando então em algo um pouquinho mais perigoso: andar em círculos com um carro cheio de combustível em volta do corpo. Quando Nelson Piquet voltou ao Brasil e começou a correr de kart, ele precisou esconder a carreira do pai. Isso porque até o final da temporada de 1978, ano em que ele estreou lá na Fórmula 1, cerca de 25 a 30 pilotos morreram em decorrência de acidentes durante fins de semana de grandes prêmios válidos pelo Campeonato Mundial de Fórmula 1. Fora os que morreram em eventos não oficiais e aqueles tentando chegar na Fórmula 1, né? Pensando por esse lado, até que o pai dele tinha razão, né? Meu pai, no início, foi muito contra, como qualquer outro pai seria contra. Filho meu também seria contra de risco de corrida, não só pela corrida, mas também porque eu estava abandonando os estudos, abandonando a universidade, que já tinha feito o primeiro ano de engenharia e tudo. Depois, quando ele viu que o negócio estava vindo bem, levando muito a sério, me dedicando muito, ele, não posso dizer que aprovou, mas também não desaprovou. Ele estava deixando ir ver o que ia acontecer. Dito isso, o pai do Nelson não aprovava sua carreira no automobilismo, então ele teve de usar o sobrenome da mãe de forma codificada, e então inscreveu-se com os nomes Piquet para competir sem ser descoberto pelo pai. Nelson, embora viesse de uma família de um ministro do governo, não teve vida fácil. Seu pai ganhava bem sim, mas não o suficiente para bancar muito bem o filho no esporte mais caro do mundo. Então Nelson Piquet teve que cortar um dobrado, sim, para poder chegar ao lugar onde ele chegou. Sua própria mãe admitiu em entrevista que não havia muito dinheiro disponível e que havia até um entrave chamado orgulho. Não, nós não poderíamos bancar isso não, porque naquela época o ministro, o deputado ainda não ganhava assim de uma maneira que ele pudesse. Hoje o nível de vencimentos é muito maior do que naquela época. Nós não ganhávamos tanto que pudesse bancar um filho numa corrida de jeito nenhum. Ele passou muita necessidade também por isso, que o pai, como não facilitava a vida dele em corridas, ele também era orgulhoso, não pedia, porque justamente ele queria para comprar peças, para correr, para investir no automóvel de corrida, o pai não facilitava. Nelson então foi na raça. Ele se passou por mecânico para ludibriar o próprio pai no início, e quando o pai dele percebeu, ele já estava indo muito bem nas categorias de base. Depois de vencer campeonatos aqui no Brasil, ele foi de mala e cuia para a Europa para fazer história. Foi assim, com a bênção do pai, ou sem ela, que avançou pelas categorias. Em 1978, ele foi para a Europa, seguindo o conselho do primeiro campeão brasileiro de Fórmula 1.
Emerson Fittipaldi. Então, na Fórmula 3 britânica, ele venceu 8 das 17 corridas, 6 delas em sequência e sagrou-se campeão em solo internacional pela primeira vez. Mas não é só isso, ele quebrou o recorde do escocês Jack Stewart de maior número de vitórias em uma só temporada. Jack Stewart, para quem não conhece, ele foi 3 vezes campeão mundial da Fórmula 1. É, amigo, o cara chega na Europa e ainda bate o recorde de um inglês tricampeão. Nada mal, hein? E isso foi mais que suficiente para abrir as portas para ele da Fórmula 1. E em 1979, o Nelson chegou a Brabham e se tornou parceiro do então bicampeão mundial Niki Lauda. E, de novo, se você é um fã novo da Fórmula 1, deixa eu só brifar você aqui sobre quem é esse senhor austríaco. São 3 títulos mundiais e 25 vitórias. Tá bom pra você? E Piquet aprendeu muito rápido com o Niki. Muito rápido mesmo, tão rápido que aposentou Niki Lauda no fim daquele ano. Tô brincando, Niki Lauda simplesmente largou o carro e saiu andando porque ele era muito fraco. Mas enfim, de qualis ele bateu o já bicampeão mundial em 9-6, logo no primeiro ano. Em corridas, aquela Brabham era tão ruim que eles abandonaram muitas corridas. Das que terminaram, a vantagem foi pro austríaco, 2-1. A temporada de 81 foi uma batalha épica. A Williams de Carlos Reutemann e Alan Jones era considerada superior à Brabham de Piquet, mas Nelson contou com uma ajudinha nesse campeonato com a treta colossal que aconteceu nessa temporada entre os 2 pilotos da Williams, que o beneficiou diretamente para vencer aquele campeonato, mesmo sem ter o melhor carro. Dessa maneira, em 17 de outubro de 1981, Nelson Piquet conquistava seu primeiro título mundial de Fórmula 1 em Las Vegas, cruzando a linha de chegada na 5ª posição e carimbando o título com a diferença de 1 ponto para o argentino Carlos Reutemann, foi 50-49. Dá pra dizer sem medo de errar que foi um dos campeonatos em que o piloto mais fez diferença na história da categoria, pois a Williams era um carro bem melhor no geral do que aquela Brabham de Piquet. O bicampeonato veio em 1983. Piquet fez algo histórico. Foi o primeiro campeão com um motor turbo. A Brabham foi motorizada naquele ano com um motor BMW turbinado contra as Renault de Prost. E mais uma vez, na última corrida, na África do Sul, Piquet garantiu o título por apenas 2 pontos. 2 pontos sobre Alain Prost, um dos maiores da história. Foi neste ano mesmo em que o Piquet e o projetista Gordon Murray inventaram o pit stop moderno como estratégia competitiva. Para garantir que os pneus novos funcionassem instantaneamente, Piquet adaptou uma ideia que teve da Fórmula 3. A equipe usava um armário metálico onde os pneus eram colocados antes da largada. Sopradores de ar quente mantinham aquela borracha na temperatura ideal. Então, quando ele saía dos boxes, ele não precisava ficar tentando esquentar o pneu que nem um louco. Ele já saía certinho ali a ponto de poder acelerar tudo que podia. E o tricampeonato chegou em 1987. É o título mais polêmico e ao mesmo tempo mais impressionante de Piquet. Dessa vez o companheiro de equipe era Nigel Mansell e a equipe que ele pilotava agora era justamente a Williams. A rivalidade entre os dois foi explosiva, ácida e pessoal. Mansell venceu mais corridas, 6-3 de Piquet, mas Piquet foi mais consistente nos pontos e garantiu o tricampeonato com 12 pontos de vantagem. Na segunda rodada do ano, o GP de San Marino em Imola, Piquet sofreu um acidente brutal nos treinos na curva Tamburello. Sim, é aquela mesma curva onde o Senna perderia sua vida 7 anos depois. Segundo o próprio Piquet, ele perdeu a profundidade da visão e isso demorou 2 ou 3 semanas para que ele entendesse. O acidente comprometeu cerca de 80% da profundidade da sua visão, além de sono e reflexos. Problemas que o Piquet não revelou na época para não ser impedido de correr. Ele correu então o resto da temporada de 87 e ganhou o campeonato mundial, mesmo com um problema da visão. Escondidos dos mecânicos, escondidos da equipe, escondido de todo mundo. Se alguém soubesse, ele poderia perder a sua superlicença e tchau campeonato, né? Já é difícil ganhar o campeonato inteiro, ainda mais ganhar ele com metade da visão, né? Podemos dizer assim. Das 14 temporadas que disputou entre 1978 e 1991, Piquet venceu em 10 dessas temporadas, totalizando 23 vitórias e 24 pole positions em uma carreira de 208 GPs disputados. Números de um gigante, de um piloto que está efetivamente na prateleira de Senna, Prost e Lauda, quando o assunto é legado
na Fórmula 1. Mas aí vem a pergunta desse vídeo. Por que ele não é tão comentado assim como os outros pilotos? Já reparou? Fora das pistas, Nelson Piquet sempre foi uma figura controversa. Chamou Mansell de burro sem educação, falou mal da esposa do companheiro de equipe publicamente. Tretou com Senna e se ferrou por fazer comentários homofóbicos sobre Senna, por aí vai. Mas ele atingiu o auge de seu cancelamento mais recentemente. Antigamente o mundo era mais cascudo, né? Mas hoje em dia, se você falar uma coisinha, já tem gente vindo a encher o saco. Imagina então quando você realmente fala merda, né? Em entrevista gravada em novembro de 2021 e que veio à tona meses depois, Piquet realmente falou uma merda. Ele se referiu a Lewis Hamilton diretamente com um termo racial ofensivo ao comentar a batida entre Hamilton e Verstappen. A gravação então rodou o mundo e Nelson foi cancelado. A Fórmula 1 anunciou que Piquet então seria banido de frequentar o paddock de todas as provas da categoria. Dias depois surgiram novos trechos de uma entrevista com Piquet repetindo o mesmo termo. O ex-piloto então tentou minimizar o dano, alegou questões de tradução e depois pediu desculpas, mas a imagem dele já tinha ido pra vala, né? Isso sem contar as inúmeras tretas que ele teve e que valeriam um vídeo só para esse assunto, né? Nelson Piquet é um piloto brabo, sem nenhuma dúvida, e que foi absolutamente genial e à frente de seu tempo, tá? Tricampeão mundial, não é para poucos. Tricampeão mundial, é para poucos. Primeiro campeão com motor turbo, venceu com carros inferiores e ganhou um título quase sem visão em profundidade, escondendo sequelas de um acidente gravíssimo, mas que muitas vezes é escondido pela mídia de forma proposital, pois ele não se encaixa muito bem nesses moldes do mundo atual, para dizer o mínimo. Fazendo o papel de advogado de Nelson aqui, é um cara de personalidade muito forte e própria, fruto de seu tempo onde toda essa filtragem em media training simplesmente não existia e as pessoas não precisavam atuar tanto assim na frente das câmeras. Era um tempo que também não existia tanta consciência sobre diversos temas que temos hoje também. Precisamos entender isso. Nelson é um cara nascido em 1952, rapaziada. Conversa com o seu avô por 2 minutos sobre esses temas de mainstream e entenderá o que eu estou querendo dizer. E sinceramente, também não dá para esperar que a Fórmula 1 vá deixar as pessoas falarem e ser autênticas, né? O que esperar de uma categoria que simplesmente baniu as grid girls apenas para agradar o mainstream, não é mesmo? E aí, você conhecia essa história? Concorda ou discorda comigo? Me conta aí nos comentários, sempre com muito respeito, por gentileza. Deixa o like no vídeo se valeu o seu tempo, se você saiu aqui com conhecimento que você não tinha antes, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente aqui sempre está com histórias como essa, beleza? Eu sou o João, este foi mais um vídeo aqui no Legião, até o próximo vídeo, tchau!